Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não sei quem tá assistindo. Peraí, deixa eu pôr um filtro aqui, né? Pra ver com uma carinha melhor. Peraí. Pronto. Acho que vai melhorar. Enfim, eu vim conversar, sei lá, vim compartilhar, é a melhor palavra, com vocês a respeito do que eu tava assistindo um vídeo que falava sobre não amanhã, que não existe amanhã, que a gente é um vapor, que amanhã ninguém sabe, a gente pode falar do ontem, pode falar do agora que tá acontecendo, mas o daqui a pouco nem dá pra falar. Então, baseado nisso, ele vem falar do que a gente tem que dar mais valor na vida. E eu, há muito tempo, de um tempo pra cá, tenho sentido a necessidade de estar sempre falando às pessoas que me fizeram chegar até aqui hoje, quanto são importantes pra mim, uma gratidão. E isso, daí eu comecei a escrever a respeito da minha mãe, né, que foi um exemplo e que até hoje quanto ela me ajuda. E o legal é que aí isso me fez refletir no sentido de que como é importante a gente passar para os nossos filhos a respeito da fé em Deus, né? Porque assim, diante de tudo que minha mãe me ensinou, muitas vezes eu me sentia inferior, ou sei lá, porque a gente nunca teve dinheiro, e assim, várias vezes as pessoas me discriminavam, sei lá, hoje em dia a turma fala que é bullying, né? Fazer um bullying, então, comigo, com relação a pobre, ser pobre, né? A você não ter aquilo que a pessoa tem e tal. E isso muitas vezes acabou, às vezes, gerando um certo conflito na minha cabeça, assim, no sentido de, ai, minha mãe não me dava, não podia me dar porque eu não era feliz e tal. E até com relação a me sentir inferior, entendeu? Com relação às pessoas. E o tempo passou e tal, e eu falei, não, vou trabalhar, não sei o quê e tal, e foi. E para minha mãe ter me ensinado, como exemplo dela, né? Me ensinado a lutar, a trabalhar, sabe? A vencer na vida, não por coisas, tipo, roubando essas coisas, mas por trabalhar, por ser digno mesmo do que você faz. Só que é engraçado porque eu fiquei pensando, de tudo que ela me ensinou, que também ela não tinha muita, e não tem, né? Muita coisa. Digamos, a família dela foi pobre, a vida dela infantil, na infância foi sofrida, ela acabou me tendo como mãe solteira, enfim. Toda aquela história de que são consequências das coisas que a pessoa vive, né? E aí, diante disso, eu me deparei com uma coisa. Que uma coisa que ela sempre me ensinou muito, muito, muito com as suas atitudes foi a fé. E aí eu comecei a perceber, e eu tenho percebido, o quanto isso foi importante na minha vida. O quanto essa fé tem me levado até hoje, tem feito mudar meus conceitos, mas o quanto a fé foi importante. Talvez se ela tivesse me ensinado só ter educação, sentar belezinha, comer com garfo e faca, se vestir bem e tal, não fizesse a diferença como a fé fez a diferença hoje na minha vida. Porque pare para pensar. Essas coisas têm sido difícil, é difícil você se confrontar com um mundo que vive assim, mas eu tenho aprendido e é natural do ser humano como convive com outras pessoas aprender. Mas a fé é difícil você aprender com outras pessoas. Você até aprende, mas na sua casa, quando você aprende dentro de casa, é algo que te leva além. Por exemplo, a fé faz
eu permanecer, por exemplo. Eu nunca fui, que eu contei, eu me sentia inferior, assim, até tenho algumas coisas que eu ainda acho que eu preciso mudar, preciso melhorar dentro de mim, e entre outras coisas. Mas assim, a fé é uma coisa que sempre, 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 sempre me fez permanecer em pé. A fé foi uma coisa que sempre me fez entender que eu vou chegar lá, que Deus sabe o que faz, me fez não ser ingrata pela vida. A fé me fez entender o quanto as pessoas precisam de Deus, a fé em Deus. Enfim, é uma infinidade de coisas que a fé me trouxe. E pensando nisso, se você a gente pensar, lá em Deuteronômio 6, 7, vai falar que a gente deve inculcar a, a palavra de Deus aos nossos filhos. Que isso tem que ser algo que seja intrínseco. Ele até fala, quer ver, ó, peraí, deixa eu ver, não tinha separado esse versículo. Aqui. É 6, 7. Cadê? Aqui. E ensinará diligentemente a teus filhos e falará dela, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando deitares e quando levantares. Ou seja, a gente vai falar de Deus para os nossos filhos, falar da palavra, de manhã, de tarde, à noite, e isso, cara, eu tava pensando o quanto é difícil. Sabe por quê? Pensa comigo. Se eu, Meire e Juliane, falo da fé, falo de Deus, falo da palavra, mas eu não vivo dentro do meu coração isso, como eu vou querer que eles me sigam? Eu vejo hoje em dia a Maria Júlia fazendo muita coisa que eu faço, sabe assim? Que nem eu falo pra ela, não pode fazer isso, não sei o que e tal. E eu vejo às vezes ela brincando e ela fala, passa boneca. Não pode fazer isso. Tipo, é muito igual, sabe? E é lindo ver isso até. Mas se a gente pensar que o meu exemplo, o que eu estiver fazendo, é o que ela vai ser. Então, assim, a fé não adianta falar. Se eu só falar, ela não vai ter esse exemplo dentro, intrínseco, dentro dela. Que é o que a minha mãe me ensinou, que é o que ela passou pra mim. E então é uma coisa muito louca, porque não adianta você falar, não adianta você ir na igreja, não adianta você dizer eu sou cristão, você tem que viver e seu filho tem que. Aí você fala assim, eu tenho fé, mas nas suas atitudes você não tem. Pronto, seu filho já não vai aprender essa fé. Então, olha como é difícil ensinar a fé, né? E, como eu disse no post que eu fiz, a fé, consequentemente, me ensinou a ter outras coisas, porque foi buscando a Deus que eu comecei a entender que era certo. Que, ok, você tem que fazer isso, você tem que tal. Então, assim, foi algo que foi acrescentando. E isso foi o mais importante na minha vida. E aí, saindo de lá, eu vim fazer meu momento devocional rapidinho, porque hoje eu não fiz, de ler a Bíblia, né? E eu tô faz dias estudando, mas tava estudando a introdução da Bíblia e tal. E aí tô em Gênesis ainda. E eu tô em Gênesis 6, 1:6. Pra você ver como eu demoro. Porque faz dias já. E eu acho que eu tô uns 3 dias em Gênesis 1, do 1 ao 10. Não saí. Saí hoje. E aí ele vai falando, né, que Deus criou tal, 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 tal. E aí ele fala do poder absoluto da criação de Deus, tá? E aí eu fui pro versículo 11, que fala, e Deus disse, produz a terra, a relva, a erva, e dê sementes e árvore frutífera que o fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Isso foi quando Deus criou as árvores frutíferas.
E aqui no meu comentário ele fala que em preparação o ensino bíblico é constante e o que é parecido gera o que é parecido. Tipo, em preparação ao surgimento da vida animal, Deus providenciou o suprimento, ou seja, Deus providenciou tudo o que a gente precisava para viver. E aqui ele vai ensinar, olha que louco, o parecido gera parecido. Eu falei, cara do céu, não entendi direito. Aí foi nos versículos que ele linka. Um deles é Lucas 6,44. Lucas 6,44 ele vai falar: porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. Ou seja, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E aí vai falar assim: o tipo de fruto produzido depende do tipo de árvore que produz. As palavras e ações de uma pessoa vêm de seu coração, seja ele bom ou mau. Ou seja, o que a gente vai produzir sai do nosso coração. E daí eu me linkei com a fé. O que para eu ensinar a fé para minha filha, eu vou ter que sair do meu coração. Porque como que eu vou produzir fé nela se eu não tiver fé? E aí a gente vem para Gênesis 1 que fala assim: e Deus criou sua árvore segundo a tua espécie. E aí que tá ensinando a gente que o parecido já dá parecido. Ou seja, o pé de uva gera a uva. E aí ele foi também para Tiago 3,12. Tiago 3,12 diz assim: pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou videiros figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aí no comentário da minha Bíblia ela vai dizer assim: Tiago destacou a natureza contraditória da língua. Da mesma boca sai louvor de Deus e maldição aos homens, feitos à semelhança de Deus, o que transgride a lei real. Ou seja, novamente volta aquela coisa: como que eu vou falar de fé para minha filha se eu não viver? Como a minha boca vai falar de fé e ao mesmo tempo vai falar do irmão? Como a minha boca vai falar de fé e na hora das circunstâncias difíceis vai blasfemar contra Deus? Aí no post que eu escrevi para minha mãe, eu me lembrei de Abraão, que Abraão teve a fé que Deus pediu para ele, né, levar o filho dele. E o próprio filho teve essa experiência de fé, porque quando ele falou: não, Deus proverá, meu filho. E ele viu que Abraão foi até o final e Deus proveu. Então, assim, ele viu a fé nas ações, nas palavras. Então, assim, não é fácil falar assim para filho, ensinar o caminho de Deus, a fé, e falar assim: ah, eu sou cristã, ah, eu tenho fé, ah, meu filho ensina pro meu filho isso. Será? Porque as nossas atitudes valem mais que palavra. A própria Bíblia está dizendo: como pode a minha árvore de fé que blasfema, que dá outro fruto, dar fruto de fé? Como que eu vou dar fruto de fé na minha filha? E isso é muito importante. Eu acho que, a gente tem que se atentar para esse tipo de fruto, que é muito importante, a fé em Deus. Porque quando a gente tem fé em Deus, entende, vive e mostra para nossos filhos que a fé realmente é real, eles também vão ter. E se eles vão ter fé, eles vão buscar Deus. E se buscar Deus, Deus vai mostrar o que é certo, o que é errado, como fazer, como deixar de fazer. Então, assim, eu acho muito importante isso, sabe? Acho que até mais importante do que qualquer outra coisa. Não que eu ache que, não precisa ensinar, por exemplo, a Maria Júlia a ter educação, a pedir desculpa, a não brigar, a comer certo, enfim, entre outras coisas. É muito importante isso, mas eu acho que o mais importante é eu ensinar a ter fé. E para eu ensinar a ter fé, eu preciso ter fé, para que a minha arvorinha ali dê fruto.
sabe? Deus tem falado muito comigo sobre frutos porque eu tenho, que nem Deus, foi engraçado porque eu queria fazer roupa de criança e Deus, e eu falava que sou muito péssima para nome, e o meu marido, Williams, falou, fala jabuticaba, que é o olho da Maju. A Maju tem um olhão, né? Então, bem parece uma jabuticaba. E aí, por jabuticaba. Mas é engraçado porque o nome jabuticaba tem me trazido muito a palavra de Deus no sentido de fruto, no sentido de... Não tanto a palavra de Deus, mas a jabuticaba foi me levando a fruto, que foi me levando a árvore, que foi me levando a criança, que foi me levando a paz, serem os semeadores, tipo, a planta que gera fruto, que o fruto é meu filho, que vai gerar que vai virar uma árvore se ela for bem plantada. Se ela for bem plantada, bem regada, bem cultivada, ela vai gerar os seus frutos e assim vai uma continuação. Então isso tem me refletido muito sobre a gente ser paz e dar frutos e plantar e colher, que as crianças na verdade são frutos. Então assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Bom, eu não sei se vocês entenderam, se eu consegui passar a profundidade do que eu entendi, mas tudo que eu quero dizer é que passar fé para os nossos filhos é complicado, é difícil, mas a gente precisa buscar em Deus, a gente precisa ter fé de verdade, buscar, porque senão a gente vai ter uma sociedade muito decaída, muito triste, muito sem esperança, porque, né, se não tiver isso que é a essência da criação, sabe que Deus é um negócio muito louco, né? Eu tenho estudado a Bíblia e tem horas que você fala assim, cara, é muito louco. E olha que engraçado, essa semana passada, nossa, é isso mesmo. Não vou saber, acho que aonde tá, mas. Peraí, acho que se eu entrar em Gênesis 1 eu vou saber. Que é onde eu estava estudando. Sobre a criação. Nossa, é incrível como em 10 capítulos eu aprendi muita coisa, cara. Sabe assim, é louco. Vamos lá. Da existência de Deus. Acho que é Hebreus. Acho que é Hebreus mesmo, gente. Nossa, é Hebreus. Não, acho que é Thiago mesmo. Não, não é Thiago. É de 11. Não, mas é Thiago. Não é Hebreus. Nossa, que confuso, né? Mas é porque... ó. Hebreus mesmo. A salvação, ele vem falando da salvação. E aí ele remete à fé, sabe? Eu até escrevi no meu caderno sobre a fé aqui. Porque assim, eu tava falando assim, cara, se você for pensar na lógica das coisas, assim, que como Deus criou do nada, existe e tal, você fala. Mas aí foi engraçado porque no dia seguinte que eu fui estudar, foi falar da fé, que a gente só. Que uma coisa que é primordial é a fé em Deus. Porque se a gente não tiver essa fé, é tudo em vão a Bíblia. Então, tipo, não tem como você acreditar, não tem como você viver isso. Então, ou você acredita ou você não acredita, entendeu? Ai, cara, não preciso achar. Peraí. Calma aí, gente. Tenha paciência comigo. Cadê? Ó, o primeiro Deus existe. O passo essencial para agradá-lo é reconhecer sua existência. Hebreus 11, 6. Eu falei para Hebreus. Só não lembrava onde que estava de Hebreus, mas eu sabia que era Hebreus. Hebreus 11. Olha lá. É Hebreus mesmo. 11, Bíblia. 11, 6. Ó, porém, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe.
e que ele é ganhador daqueles que diligentemente o buscam. E aí ele vai falar do testemunho de Abraão, de Moisés, que, né, tiveram fé e que salvou toda a geração. Então, que assim, quando você crê em Deus, você tem que ter fé. Senão, mano, é muito difícil, assim, você acreditar. E é uma dimensão muito louca, porque você cara, um Deus lá em cima, eu aqui na terra, as coisas acontecendo desse jeito. Então a gente tem que começar a separar um pouco do natural, do sobrenatural, que é Deus, mas que ele tem toda a capacidade de existência. Então é bem complicado. Então, pra gente agradar a Deus, a gente precisa ter fé, porque senão a gente não agrada. Aí pra gente ter fé é o primordial, acho que é o primeiro passo da humanidade, do ser, pra gente viver bem. E pra gente ensinar isso para nossos filhos, é necessário ter fé. Ter fé não em palavras, mas em ações, né? Então é isso. Bom, não sei se eu consegui explicar, não sei se isso entrou no seu coração, você que tá assistindo, mas se entrou, se Deus quis falar alguma coisa com você, entenda que a fé é necessário viver e viver de verdade. É acreditar que tá doendo, tá difícil, não tá possível, Deus falou, vai lá e faz. Porque quem falou sabe mais do que a gente que tá aqui na Terra, né? Então é isso. Espero que vocês também tenham gostado de entender isso. Espero que eu tenha conseguido compartilhar de forma correta, que Deus use as palavras que eu não soube dizer dentro da mente de vocês, Deus possa transformar em mil e que nós sejamos abençoados com todos. Em nome de Jesus, né? Amém. Um beijo. Que agora eu preciso dormir.